Estudando matrizes, né? Página 46 do nosso livro didático. Nós já vimos tabelas, né? Que tabelas são compostas por linhas, por fileiras horizontais e verticais, né? Então, essa seria uma tabela, né? Que representa a população rural e urbana do Brasil em milhões de habitantes, né? Então, a gente pode representar isso na forma de tabela, ou pode representar a tabela por uma matriz. O que seria uma matriz? Uma matriz seria feita aqui com os valores da tabela, né? Onde a gente sabe a ordem da matriz contando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas. Então, a matriz possui o que? Essa matriz possui uma linha, duas, três linhas. Então, ela possui três linhas e uma, duas, três, quatro, cinco colunas. Então, é uma matriz do tipo de ordem 3 por 5, né? E a gente representa, digamos que representa 3 por 5 assim, um 3, um X e o 5, né? Então, sempre o número que vem primeiro é a quantidade de linhas e o número que vem depois é a quantidade de colunas. Então, a primeira linha é sempre a de cima, a segunda, depois a terceira e assim sucessivamente. Primeira coluna, segunda coluna, terceira coluna, quarta coluna, quinta coluna e assim sucessivamente, né? Se eu tivesse uma matriz maior. Se eu quiser localizar um elemento nessa matriz, aí se eu quero o elemento que esteja na primeira linha e na terceira coluna, né? Eu pego a primeira linha, primeira linha está aqui. Terceira coluna vai ser o encontro da primeira linha com a terceira coluna, né? Que seria esse. As matrizes são representadas por letras maiúsculas. Digamos, aquela matriz, se eu chamasse da matriz A, ela seria uma matriz 3. Matriz A de ordem 3 por 5, né? Então, aqui seria exemplos de matrizes aqui. Uma matriz de ordem 2 por 3 tem duas linhas e três colunas. Matriz de ordem 1 por 4, uma linha e quatro colunas. Matriz de ordem 3 por 2 tem três linhas e duas colunas. Matriz de ordem 2 por 1, né? Então são duas linhas e uma coluna. A quantidade de elementos em uma matriz é dado pela multiplicação do número de linhas pelo número de colunas, né? Se eu quisesse aqui saber quantos elementos tem aqui dentro, né? Eu ia pegar uma, duas, três linhas, uma, duas, três, quatro, cinco colunas. 3 vezes 5, 15. Né? Então, essa matriz aqui possui 15 elementos. Vem também, quando eu quero representar um elemento de uma matriz, geralmente não, ele vem com a mesma letra da matriz, só que minúscula. E vem com o I e o J, onde o I é a linha que ele se encontra e o J a coluna que ele se encontra, né? Então, esse elemento A e J posso estar na linha, o I representa a linha e o J a coluna, né? Se eu quiser, se eu tiver aqui essa matriz A aqui, 7 e menos 5 na primeira linha, 13 e 9 na segunda linha, né? Então, se eu quisesse representar aqui o elemento
7 aqui, ele estaria onde? Primeira linha e primeira coluna. Então seria o meu elemento A11, né? A gente lê aí o Azinho, né? Que é de elementos, né? Aí J. Aí lê o que? A, uma linha e uma coluna. Então A11. Se eu quero o elemento da primeira linha e segunda coluna, então é A12. Tá? Segunda linha e primeira coluna, né? Segunda linha, primeira coluna é o elemento 13. Se eu quero o elemento da segunda linha e da segunda coluna, né? Segunda linha está aqui, segunda coluna aqui, então é o meu 9. E aqui é só para indicar que as matrizes podem ser maiores, né? Eu posso ter quantas linhas e quantas colunas eu quiser, né? E aqui seria a representação, né? Sempre o 1 viria aqui nessa linha todinha, né? Independente do tamanho dela, porque esse 1, o primeiro 1, né? Está representando a quantidade de linhas, né? E o que ia variar aqui, né? Seria só o segundo número aqui, que seria o número da coluna, né? Que a coluna é que está variando. Se eu descer assim, a minha coluna não está variando, né? Porque sempre aqui eu vou estar na primeira coluna, o que vai variar vai ser as linhas. Então vamos partir aqui para resolver a atividade resolvida do nosso livro didático, né? Uma matriz possui 32 elementos e a quantidade de colunas é o dobro da quantidade de linhas. Qual é a ordem dessa matriz? Então, a ordem da matriz, dessa matriz aqui que está dando é de ordem o que? M por N, né? Que eu não sei ainda quem é. Se eu quero saber a quantidade de elementos dessa matriz, que ele disse que é 32, mas se eu não soubesse, eu pegaria e fazer o quê? M vezes N, né? Que é igual a quantidade de elementos. Que ele já disse aqui, né? Que ela possui 32 elementos. Então, M vezes N, 32. Então, mas ele disse o que também? Que o número de colunas, que é o meu N, é o dobro de M. Quem é o dobro de M? 2M, né? Se é o dobro de 1M, né? O dobro de 1M é 2M. Então, eu substituo aqui M, que multiplica. Quem é N? 2M. Igual a 32. M vezes 2M, 2M ao quadrado, igual a 32, né? O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, M ao quadrado igual a 32 dividido por 2. Trazer para aqui. Então, M ao quadrado vai ser igual a 32 dividido por 2, 16. M vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, né? Então, M vai ser igual a mais ou menos 4, né? Só que a gente está contando quantidade de elementos. Então, não tem como ter menos elementos em uma matriz, né? O máximo que poderia ter era nenhum elemento, né? Então, eu posso desconsiderar o menos. Então, minha resposta seria só 4. Então, meu M é igual a 4. Bom, agora eu já tenho o valor de M, né? Só eu substituir na minha equação. Então, M vezes N, né? Se eu tenho aqui M vezes N 32, eu achei meu valor de M, substituo aqui e vou obter o valor do N, né? Então, meu M foi 4, né? Então, M vezes N 32. No lugar do M eu coloco 4. Então 4N igual a 32. N vai ser igual a 32 dividido por 4. N vai ser igual a 8. Então a ordem da minha matriz, né? Primeiro é o que? A linha, que é meu N, né?
meu M, né, é M linhas e N colunas. Então, a ordem, a matriz é de ordem. Quem é o M? O M é 4. 4 por 8 é meu N. Então, a matriz é de ordem o quê? O M, que é 4, e o N, que é 8. Então, a matriz é de ordem 4 por 8. Que é exatamente o que a gente tem aqui, né? Vamos partir aqui para outra atividade resolvida, né? Escreva a matriz A, não é? Esse A e J aqui de 1 por 3, não é? Esse 1 por 3 aqui é a ordem da minha matriz A aqui. E esse A e J, né, que eu comentei anteriormente, né, é o meu elemento, né? Só que ele deu o que? Que o A e J vai ser igual a 3i menos 2j. Né? Então, para eu calcular essa matriz, eu tenho que usar o que ele me disse, né? Que o A e J é igual a 3i menos 2j. Então, ele disse que aqui a matriz é 1 por 3. Como é que eu represento uma matriz 1 por 3, né? Como é um A, né? A matriz A, né, de 1 por 3, a matriz A de 1 por 3 vai ser igual a quê? A uma linha e 3 colunas. Então, A11, A12 e A13. Uma linha e 3 colunas, né? Então, como é que eu descubro o valor aqui de cada elemento, né? Eu utilizo a fórmula que ele me deu, né? Ele disse que o A e J é 3i menos 2j. Então, se eu quero o meu A11 vai ser igual 3 vezes. Quem é o I? O I vai ser linha, né? Então, o I é 1 menos, né, 2j. 2 que multiplica quem? O J. O J aqui é 1. Vai ser igual a quê? 3 vezes 1, 3. Eu vou fazer abaixo, né? A11 vai ser igual a 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 1, 2. Então, o A11 vai ser igual a 3 menos 1, 1. Ou 3 menos 2, 1. Vamos agora fazer aqui o nosso A12. A12 eu vou substituir, né? Também na fórmula. Então, o A12 é 3 vezes o I. Quem é o I aqui? O I é 1. O J é quem? É 2j, né? Então, 2 e o J aqui é 2 também. Então, é 3 vezes 1 menos 2 vezes 2. Então, A12 vai ser igual a 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 2, 4. A12 vai ser igual a 3 menos 4, menos 1. Já tenho dois elementos, né? Essa matriz possui 3 elementos, né? Que uma linha e 3 colunas, 1 vezes 3, 3. Então, tá faltando eu calcular o elemento aqui, A13, que vai ser igual a quem? A formulazinha, né? 3 vezes I, 3 vezes o I aqui é 1, menos 2J, né? Quem é o J aqui? 3. Então, 2 vezes 3, né? Então, A13 vai ser igual a 3 vezes 1, 3, menos 2 vezes 3, 6. A13 vai ser igual a 3 menos 6, menos 3. Então, eu já tenho os meus 3 valores. Agora é só eu substituir
na ordem que eu tenho. Minha matriz seria essa, né? Minha matriz genérica. Então, minha matriz A1 por 3 vai ser igual, né? É representado por colchete, né? O A1 que é 1, o A1, 2 é menos 1 e o A1, 3 é menos 3. Então, essa seria minha matriz A. O outro exemplo seria o que? Escreva a matriz B, né? B e J de 3 por 2. Tal que, né? Essa é a forma para eu calcular aqui o meu B, né? Então, a matriz B de 3 por 2, de ordem 3 por 2, né? Então, meu elemento B e J, né? É representado pelo que? B e J vai ser igual a menos 1 elevado a J, né? Se o I for menor ou igual do que J. Então, se o I for menor ou igual do que J, vai ser menos 1 elevado a J. E 2I mais J, se o I for maior do que o J, né? Então, primeiro a gente faz o quê? A matriz B é de ordem 3 por 2. A gente faz uma matriz genérica aqui, que é para saber onde cada elemento vai ficar. E a gente vai calcular dos dois jeitos, né? Aqui, se o I for menor ou igual que J, né? Então, se o I for menor ou igual do que J, a gente utiliza menos 1 elevado a J, né? Menos 1 elevado a J. Então, o elemento B, se a gente tiver o I menor ou igual que o J, né? Aí vai ser menos 1 elevado a J. Perdão, aqui ficou feio. Então, meu B e J, meu B11 vai ser igual. Eu vou colocar outra aqui, né? E se não for, se o I for maior do que o J, eu tenho que usar o que? 2I mais J. 2I mais J, né? Se o I menor que o J, eu uso menos 1 elevado a J. Se o I for maior que o J, 2I, eu uso 2I mais J, né? Então, se o I for menor ou igual que J, eu tenho que usar menos 1 elevado a J. Então, seria I, esse é meu I, esse é o J. Então, eu uso essa. Que o I é igual, né? Então, se for menor ou igual, né? Então, o I vai ser igual, o B1, né? Vai ser menos 1 elevado a J. Quem é o J aqui? O J aqui é 1, né? Que é a coluna, né? Então, daria menos 1 elevado a 1, vai dar o próprio menos 1. O valor do B11. For B2, vai ser igual. O I é menor que o J, então vai ser menos 1, né? Elevado a J, que o J é 2, né? O J aqui é 2. Então vai ser menos 1 elevado a 2, vai dar 1, né? Que é menos por menos mais, né? 1 ao quadrado, 1. B, a matriz é de ordem, né? 1 por 2. Então, eu já tenho os elementos da minha primeira
linha. Agora vamos partir para os elementos da primeira coluna, né? Então B2, 1, né? Segunda linha e primeira coluna, né? Seria igual. O I é 2 e o J é 1. Então o I não é menor nem igual que o J. Então tenho que usar a segunda. Então vai ser 2 vezes o I. Quem é o I? 2 mais o J. Quem é o J? O J aqui é 1. Então vai ser igual. 2 vezes 2, 4. 4 mais 1, 5. Calcular o elemento aqui B2, 2, né? Então B2, 2. O I é igual ao J. Então eu tenho que usar a primeira, né? E se o I for menor ou igual que J, eu uso menos 1 elevado a J. Então, menos 1 elevado a J. Meu J é 2, né? Então, B2, 2 vai ser igual. Menos 1 elevado a 2 vai dar 1. Já tem os elementos da segunda linha. Agora eu vou partir para os elementos da terceira linha. Então, B3, 1. Então, B3, 1. O I é maior que o J, né? Então, se o I é maior que o J, então eu uso 2I mais J. Então, 2 vezes. O I é quem? O I é 3 mais o J, que é 1. Vai ser igual. 2 vezes 3, 6, com mais 1, 7. E falta agora meu B3, 2. Não é? Que o I é maior do que o J, então eu uso a segunda, né? Então 2 vezes o I, que é 3, mais o J, que é 2. 2 vezes 3, 6, com mais 2, 8. Então já tenho meus 3 elementos. Então a gente representa aqui a matriz, né? O B1, que é menos 1, o B1, 2, que é 1, o B2, 1 é 5, né? B2, 1 seria aqui, né? Então 5. O B2, 2 é 1, que está aqui. O B3, 1 é 7, que está aqui. O B3, 2 é 8. Então minha matriz B seria essa. Menos 1 e 1, 5 e 1, 7 e 8.